Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, pessoal? Fizeram a atividade que eu deixei na videoaula anterior? Nós vamos fazer a correção agora. Vamos lá. Número 19. De acordo com o cartaz do supermercado da página anterior, calcule o preço em reais de... Eu fiz o recorte do cartaz e coloquei aqui para ficar mais tranquilo, tá, gente? 4 quilos de alcatra. Quanto é o quilo da alcatra? R$ 32,64. Se me pediram 4 quilos, o que eu faço? R$ 32,64 vezes 4. Lembram que na videoaula passada eu falei com vocês que na multiplicação nós fazemos a multiplicação normal. E no final, o que nós fazemos? Somamos as casas decimais dos fatores e colocamos no produto. Como assim, Ana Paula? Aqui eu fiz a multiplicação normal. Quantas casas decimais eu tenho nesse primeiro fator? 2. E nesse aqui? Nenhuma. Então, eu não conto. Eu venho aqui a minha resposta, 1, 2. Coloco vírgula. Olha que interessante. 3,5 quilos de costela. A costela está custando R$ 17,86. Então, o que eu preciso fazer? 17,86 vezes 3,5. Observem que eu faço a multiplicação como se não houvesse a vírgula, tá? Podem ficar tranquilos, fazer a multiplicação da forma que vocês já estão habituados a fazer. Na resposta final, o que eu faço? Esse meu primeiro fator tem 2 casas decimais e o meu segundo tem 1. Por que 1, Ana Paula? Olha aqui, gente, 3,5. Uma casa decimal, 2. Eu vou somar. 2 mais 1, 3. A minha resposta tem que ter 3 casas decimais. A gente começa por aqui, ó. Observe o cursor comigo. 1, 2, 3. E coloca a vírgula. Tá vendo que interessante? Letra C, 26,98 vezes 3. Por quê? Porque tá falando 3 quilos de colchão mole. E o colchão mole custa R$ 26,98. Da mesma forma, eu faço a multiplicação normal. E no final, eu sei que esse aqui estão com 2 casas decimais. Então, eu coloco 2 casas decimais na resposta. Vocês estão vendo como que é bem simples? Letra D, 1,6 kg de picanha. A picanha está custando nesse supermercado brasileiro quanto, gente? R$ 46,95 o quilo. Muito caro. Então, vamos lá. 46,95 vezes 1,6. Faço o cálculo normal e no final eu vou contar 2 casas decimais aqui e uma aqui. Então, o meu resultado tem que ter 3 casas decimais de resposta. Então, vamos lá. Cadê o cursor? Aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Viram como que é tranquilo? É bem facinho. Número 20. Sem realizar cálculos por escrito ou na calculadora, associe as multiplicações que têm o mesmo resultado. Para isso, escreva letra e símbolo romano correspondentes. Como não é para utilizar nem a calculadora e nem os cálculos, então, o que eu fiz para vocês? Eu deixei as respostas aqui, tá ok? E o que teve aqui, gente, de diferente? Nada, olha só. Vou fazer aqui, vou associar o A com 3 para vocês verem. 5 vezes 45,6 é a mesma coisa que 45,6 vezes 5. A ordem dos fatores não altera o resultado, não é mesmo? Olha a letra B aqui. A letra B foi associada ao 5, por quê? 2,36 vezes 7,55 é a mesma coisa que 7,55 vezes 2,36. Olha só, a C com 2, por quê? 7 vezes 12,35 é a mesma coisa que 12,35 vezes 7. Vocês estão vendo como que é fácil o entendimento? Aqui só está mudando o quê? A ordem dos fatores, tá bom? Vamos na número 21. Em certo teatro, para a apresentação de uma peça, foram vendidos 500 ingressos ao preço único de R$ 42,75 cada um. Quantos reais foram arrecadados com a venda dos ingressos nessa apresentação? Não foram 500 ingressos? Então, eu vou fazer 42,75 vezes 500. Normal, gente, faço a minha conta normal. No final, eu conto 2 casas decimais. Então, qual que foi quantos reais foram arrecadados? R$ 21.375. Tá bom? Tranquilo também essa? Número 22. Calcule a medida da área e do perímetro do retângulo. Gente, perímetro, soma dos lados, tá? E o que é a área? Olha só,
A área é isso aqui que ocupa por dentro. O perímetro, gente, é o contorno, tá vendo? E a área é a parte de dentro, tá bom? Como que eu calculo o perímetro de um retângulo ou de qualquer outra figura? Somando os lados. E a área, gente, a área de um retângulo é calculada multiplicando a base vezes a altura. Então, aqui, olha, para eu achar o perímetro, o que eu fiz? 5,44 mais 5,44, porque esse lado tem o mesmo valor que esse no retângulo, e esse que esse. Então, como que eu fiz? 5,44 mais 5,44, mais 2,95 mais 2,95. Deu igual a quanto? 16,78 metros. Isso eu falei o perímetro. Agora, a área é o quê? A base vezes a altura. Faça a multiplicação da mesma forma que você fez nas outras atividades que eu expliquei. Tá ok? Letra B. Olha só esse retângulo. Da mesma forma, o perímetro eu vou somar 6,42 mais 6,42 mais 3,05 mais 3,05, que deu 18,94 metros. Gente, lembrando que na adição de números decimais, o que eu tenho que fazer? Colocar vírgula debaixo de vírgula, tá bom? E completar aquelas casas decimais vazias com zero. E na resposta, eu desço a vírgula. Muito tranquilo. E a área, gente? A área aqui vai ser 6,42 vezes 3,05. E da mesma forma, eu faço essa multiplicação como se nem tivesse a vírgula. E no final, eu conto as casas decimais dos fatores, que vai ser a quantidade de casas decimais do meu produto. Olha aqui. Não foram duas casas decimais em cima e duas embaixo? Quanto que é 2 mais 2? 4. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Muito fácil, não é, gente? 23. Um parque de diversões vende 2 tipos de ingressos conforme as imagens a seguir. Olha só. Ingresso inteiro, R$ 28,60 e meio ingresso, R$ 14,30. Sabendo que em certo dia foram vendidos 247 ingressos inteiros e 326 meios ingressos, quantos reais foram arrecadados pelo parque com a venda dos ingressos? Gente, muito tranquilo também, mas é um tipo de atividade que, por mais que ela seja fácil, ela é muito fácil de errar também. Porque uma multiplicação que você fizer errado, já era. Então, o que nós temos que fazer? Ingresso inteiro não foi R$ 28,60? Não foi? O preço de cada um? E não foram vendidos 247? Então, eu vou fazer 28,60 vezes 247. Como que eu faço essa multiplicação? Normal, como se nem tivesse a vírgula. E na resposta, eu conto quantas casas decimais tem cada fator. Gente, quando o número é inteiro, quando ele não tem casa decimal, vamos supor, vezes 5, vezes 7, vezes 247, igual tá ali no exemplo. Então, eu só conto do que tiver casa decimal, tá bom? Não precisa preocupar, não. Quando for inteiro, ele não entra na soma, porque ele não tem casa decimal. 28,60 tem 2 casas decimais, então a resposta vai ter que ter 2 casas decimais. Bem tranquilo, né? Agora, e 326 meios ingressos. Não custa 14,30? Então, 14,30 vezes 326, que dá 4.661,80. Somando o arrecadado com ingresso inteiro e ingresso e meia entrada, né? Deu quanto, gente? R$ 11.726. Bem facinho também. Número 24. Arredonde os fatores decimais à unidade mais próxima e efetue o cálculo aproximado. Gente, cálculo aproximado, não é o cálculo exato. Pediu para arredondar para a unidade mais próxima. Ou seja, não vamos fazer o cálculo de números decimais, e sim de unidades. Olha só. 8 vezes. Aqui, na verdade, gente, mais próximo de 5,3 é 5. Mais próximo de 6,2 é 6. Então, vai ser 8 vezes 5 vezes 6. Aproximadamente 240, que vai dar esse resultado com os decimais, né? Aqui, eu vou multiplicar 2 vezes... Porque 1,0... Não, desculpa, 1.
Porque 1,099, gente, se o 9 tivesse aqui, presta atenção no cursor, eu arredondaria para 2. Mas o 9 está aqui. Então, é como se fosse 1,1. Então, arredondo para 1. Que multiplica 5,832, eu vou arredondar para 6. 1 vezes 6, 6. Ok? Letra C, como que vai ficar aqui o arredondamento? 1 vezes 8 vezes 5, que vai ser 40. E aqui, 2 vezes 7 vezes 12, que vai ser 168. Tá bom? Número 25. Observe como Thalita realizou mentalmente as multiplicações indicadas nas fichas. Gente, essa questão de multiplicar por 10, por 100, por 1000 é bem interessante. Por quê? Porque você não precisa fazer cálculo. Nem para multiplicar, nem para dividir. Então, assim, eu peço que vocês tenham muita atenção em relação a isso. Ah, Ana Paula, eu gosto de fazer cálculo. Gente, a matemática, eu nunca falei com vocês que a matemática é difícil, mas eu sempre falei com vocês que ela é complicada por si só, porque é um raciocínio lógico. Então, se tem coisas que podem facilitar a sua vida, você não tem o porquê multiplicar. Você não tem o porquê dificultar, tá bom? Não tem porquê dificultar. Se você pode simplificar, não vai dificultar. Então, quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, eu preciso fazer cálculo? Não, eu só vou andar com a vírgula. Vamos lá, um exemplo. 7,56 vezes 10. Olha só, se a vírgula está aqui, eu só vou andar a vírgula uma casa para a direita. Por quê? Porque só tem um zero. 12,305 vezes 100. Não são 2 zeros? Então, eu vou andar duas casas. Então, a vírgula ficou depois do zero. Olha que tranquilo. 2,894 vezes 1000. Eu vou andar 3 casas. Olha, 1, 2, 3. Deu 2.894. Vamos fazer aqui esses para vocês verem que é bem tranquilo. 2,01 vezes 10. Eu vou andar quantas casas, gente? Uma. Se a vírgula está aqui, ela vai passar para cá. Olha a resposta. 20,1. Passou. 36,602 vezes 100. Eu vou andar quantas casas, gente? 2, porque tem 2 zeros. Olha aqui, vem comigo. 1, 2. Olha onde que o zero ficou. Que a vírgula ficou depois do zero. 0,002 vezes 10. A vírgula não está aqui, ela vai andar só mais uma casinha para cá. 1,02385 vezes 10.000. Olha só, gente, 10.000 tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Olha a resposta para onde foi a vírgula. Estão conseguindo associar? 36,891 vezes 1000. Olha só. 1, 2, 3. Então, a resposta, 36,891. Tá vendo? A vírgula chegou até o final. Olha que interessante. 0,122 vezes 100. 1, 2, 3. Vezes 100, gente, são duas casas, me perdoe. São duas casas porque são 2 zeros. Então, ó, 1, 2, 12,2. Vocês vão ver que quando nós chegarmos na divisão, é a mesma coisa, só que a casa vai voltar, tá? A vírgula vai voltar. Então, quando for vezes 10, vezes 100, vezes 1000, não façam cálculos. Atentem-se à vírgula onde ela está. E caso não tenha vírgula, você vai completando com um zero. Nós ainda vamos fazer bastante exemplo, tá bom? Expressões com números decimais. Olha só. As expressões com números decimais que nós vamos ver por enquanto, que tem até na atividade que eu vou propor para vocês, são com multiplicação, adição e subtração. Gente, lembra que eu falei que independente do conteúdo que nós estejamos vendo, a regra da ordem de resolução não se altera? Então, vai se alterar na expressão com números decimais? Não, não vai. É a mesma coisa. O que eu vou fazer primeiro aqui? Se eu tenho multiplicação, adição e subtração, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer as minhas multiplicações. Olha só. 2 vezes 3,02, 6,04. 2 vezes 6,18, 12,36. 2 vezes 2,5, 5.
Agora eu vou somar esses dois números, que vai dar 18,4, e depois subtrair por 5, 13,4. Por que eu estou dando esse exemplo? Agora ainda sem outros tipos de cálculo, porque vai vir, gente, nessas expressões com números decimais, divisão, potenciação e raiz quadrada, tá? Eu estou passando porque no exercício que eu vou propor, vai ter isso para vocês, tá? Então, assim, eu não vou hoje nessa videoaula passar de conteúdo com vocês. Não vou, assim, prosseguir o conteúdo. Eu só vou falar um pouquinho sobre divisão com números decimais. Para mostrar para vocês, é apenas isso aqui, ó. Que na página 73 do livro, está dando alguns exemplos de divisão de números decimais. Ó, na página 73, deixa eu descer por aqui, que fica mais fácil. Na página 74, na página 75 mais um pouquinho. Então, pelo menos essas três, eu quero que vocês deem uma lida. Façam a leitura para a próxima aula, que vai ficar mais tranquilo o entendimento de vocês, tá? Então, assim, não vou introduzir nessa aula números decimais em relação à divisão, mas eu peço para que vocês façam a leitura para que fique mais fácil o entendimento para a outra, tá bom? Olha só. Oi? Oi? Cadê o 7º ano? Gente, vocês estão fazendo com cuidado essas atividades? Eu espero que sim, viu? Porque tem atividade de matemática. Página 72 e 85, número 61 e 62, 86, número 66. Nisso aqui, gente, não são páginas, não. São os números dos exercícios nessa página. E aqui é o número do exercício nessa página, tá bom? Nós vamos encerrar mais uma videoaula. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. E lembre-se, juntos no caminho certo.